Paz, Deus com todos, no grato amor do Senhor. Bom, irmandade, até hoje de manhã eu não tinha voz. Então eu falei, vou aguardar, vou colocar o remedinho na garganta para poder ver se eu consigo à noitezinha, pelo menos à noite, fazer o videozinho, né? Que é o nosso quadro Terapia Cheia de Louça. E hoje, irmãos, ainda bem que eu deixei para fazer agora à tarde. Deus abençoou, tá melhorando bastante a garganta, porque a gente racha no glória e aí a gente fica rouca. Então, a louça hoje, nós vamos lavar a louça na Terapia Cheia de Louça. Nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Estou animada para falar sobre o espírito de Jezabel, onde muitas pessoas, muita gente mesmo, o adversário tem enganado muita gente, viu, irmandade? Muita mesmo. Muitas pessoas vêm sutilmente com um sapatinho de algodão apresentar para as outras pessoas, ou seja, para aqueles que são inscritos no seu canal e para aqueles que são seguidores ou para aqueles que assistem o seu canal. Ele vem apresentar uma frase, né? Ou explicar, fazer uma explicação totalmente fora da casinha, mas a gente percebe que essa explicação dessa pessoa, coitadinha, é uma espécie de ataque. Então, né, irmandade? Vamos explicar o que é espírito de Jezabel. Jezabel, irmandade, era uma mulher muito bonita, muito elegante, que, apesar de ser bonita e elegante, não era inteligente. Ela era uma pessoa que foi criada, que foi ensinada a adorar Baal, que no caso, né, era um deus lá, né, uma estátua. Então, ela fazia o quê, irmãos? O povo, quando fala de Jezabel, só olha a aparência, né? Então, eu vou dizer hoje para vocês o que é ser uma pessoa Jezabel, tá bom? Eu estou falando assim, tá? O que é ser uma pessoa Jezabel dentro da ótica cristã? Quando você chama uma pessoa de Jezabel, primeiro você tem que ir lá atrás, ler bem todo o contexto, para poder você confirmar que a pessoa é uma pessoa Jezabel. Não vale chamar a pessoa de Jezabel por causa da aparência, tá? Não vale. Aparência não tem nada a ver, tá bom? Com o espírito de Jezabel. Exemplo, vai. Jezabel foi criada, pai dela lá, os antepassados dela, criou ela, ensinou ela a adorar um deus chamado Baal. Tá, primeiro. Segundo, quando ela conheceu lá o rei, né, o grande homem, né, porque homem é facinho, né,
facinho. Quando ele se torna muito exaltado, muito altivo, aí tá correndo um grande perigo, né? E o homem, para mim, é facinho para cair, né? Então, essa Jezabel veio para casar com esse rei, mas ela impôs a esse rei o deus dela, o tal do Baal, né? E o que a gente pode tirar disso? Ela afrontava o Deus de Israel, o povo de Israel, para impor o que ela pensava, o que ela sentia, o que ela queria que acontecesse lá no meio do povo de Deus. Então, vamos comparar. Essas pessoas opositoras da congregação são pessoas Jezabel. Por que são pessoas Jezabel? Pessoas que estão afrontando, como Jezabel afrontava o povo de Deus, estão querendo mudar a doutrina, mudar os ensinamentos, e como não estão conseguindo, estão se revoltando, exatamente como Jezabel se revoltava. E aí o que vai acontecendo? Jezabel, como ela era muito orgulhosa e ela acreditava que se ela falasse mais alto, que se ela intimidasse, constrangesse o povo de Deus, que era muito simples, ela ia conseguir, né, com a sua altivez, com o seu poder, né, ela ia conseguir mudar as coisas dentro do povo de Deus, da obra de Deus. É o que está acontecendo hoje. O espírito da Jezabel lá de trás está hoje aqui na frente. Por quê? Porque espírito não morre. Então, entre uma pessoa que tem uma aparência, que se cuida, que se ama, que procura ficar bem com o espelho, não é? Não para agradar A e B, mas para agradar a si próprio, para estar feliz, estar contente, né? Ou uma pessoa que é falsa, porque se diz da congregação, se diz amar a congregação, se diz conhecer a congregação, diz que os anciãos da congregação não estão nem aí com o que os críticos falam, que não estão nem aí, que quem reage aos pensadores são os pró-CCB, são os irmãos e as irmãs que são fanáticos, né? Então você vê que a desculpa desses opositores estão bem quadrado na proposta de Jezabel. Tirar os tropeços do caminho. Quem que eram os tropeços do caminho de Jezabel? Os profetas, não é? Era o Elias, era o Eliseu, era todo contra ela, profeta que afrontava, que reagia contra ela. Ela se revoltava e queria constranger. Tanto é que até o Elias, coitadinho do Elias, até ele se constrangeu. Teve tanto medo que ele correu para a caverna. Quantos de nós, muitas vezes, assim, devido a certos vídeos, lives, de repente até se sente meio que constrangido, mas apareceu um profeta poderoso que veio em nome de Deus, chamado Jeú, e fez cumprir o que saiu da boca de Elias. O que saiu da boca de Elias? Que ela ia cair lá, que ela ia ser morta e os cães iam lamber o sangue dela. Assim como os cães lambiam o sangue das pessoas que reagiam contra ela, contra os pensamentos dela,
contra os ataques dela e ela matava, que nem um dos do povo de Deus, lá que ela matou a pessoa. Primeiro ela lançou, ela e o marido dela lá, o Acabe, que era um homem, presta atenção, gente, era um homem. E esse espírito conquistou esse homem e fez desse homem um inimigo da obra de Deus. Mas ele se dizia homem de Deus. Ele se dizia dirigente lá do povo. Tá. Aí eu pergunto para você, irmão, irmã, adversário, inimigo, opositor, crítico, você falso profeta, você que diz que ama a congregação, que nasceu na congregação, que não sei o que lá na congregação, e que seu pensamento é só melhorar, falso, espírito de Jezabel. Então, há outra coisa também. Interessante, né? As pessoas fazem vídeos para serem olhadas só pelos amiguinhos, só por aqueles que apoiam, né? Agora, quando nós, ProCCBs, fazemos vídeos e lives, eles entram no nosso vídeo, entram na nossa live com pseudônimos. O que é isso? Espírito de Jezabel, entendeu? É isso que é ser Jezabel, não é aparência. Porque aparência é coisa de mulher. Mulher gosta de se arrumar, tá? Mulher gosta de ficar bonita. Assim como o homem gosta de ser exaltado, de ser adorado, né? De ouvir aquele glória a você, né? Então, os adornos da mulher, a água tira. Agora, os adornos do homem, quem vai tirar, né? Então, se porventura a carapuça coube no tocante a ser um Pedro, porque Pedro negou Jesus, negou o povo de Deus, os seguidores de Jesus, porque ao momento que ele negou o Senhor Jesus, ele negou tudo que se dizia Jesus. Então ele negou Jesus e negou os seguidores de Jesus também. Então, olha só, raciocina comigo. Tem muitos com o espírito de Jezabel que é igual a Maria Madalena antes da conversão, cheio de espírito, ó. Espírito de Jezabel, espírito de Pedro antes da conversão, aquele Pedro que negou Jesus, negou o povo de Jesus, negou toda a obra de Jesus, depois se arrependeu, voltou, mas não voltou convertido, né? No caso desse Pedrão que eu tô falando, porque ele continua, talvez até pior do que era antes, né? Só que agora com o espírito de Jezabel, claro, que é falso. O que mais? Ah, ele evoluiu para Judas. Mas para Judas, irmã Shirley, sabe por quê? Porque da outra vez, no outro vídeo, eu falei que talvez possa ser um Judas no futuro. E hoje eu digo, já é um Judas. Por quê? Porque Judas idealizou Jesus. Acreditava que Jesus ia andar nos passos dele, ia fazer o que a cabecinha dele achava que Jesus tinha que fazer. Né? Aí Jesus, porque ele achava que Jesus era um revolucionário, que Jesus ia fazer um monte de coisa lá, que ele ia puxar a espada e enfim. E Jesus não fez nada disso. Jesus foi humilde, ganhou na humildade. E aí, ele se revoltou e vendeu Jesus, que é o que está acontecendo hoje. Quiseram idealizar a CCB, fazer da CCB um trampolim, né, para
pro Xurxexu, né? O status, colocar o status, ser visto, ser adorado, receber um amém, né? Ser aceito, porque tudo que fala é verdade, tudo que fala é isso mesmo. Se decepcionou e hoje está vendendo a igreja, está vendendo o povo de Deus, está vendendo o que viu lá dentro, está vendendo toda a obra de Deus e toda a querida irmandade, todo o ministério, todo mundo, assim como negou Jesus, negou todo o povo de Jesus, assim como se decepcionou com Jesus, se decepcionou com a obra de Jesus. Então, hoje o Judas Iscariotes está vendendo, ele está naquela fase de vendendo por moedas de prata. Exemplo, está dando a César o que é de Deus, né? Por quê? Por causa do orgulho, por causa da altivez, né? Então, já estamos aí contabilizando 3 espíritos, hein? Ó, Jezabel, que gosta de afrontar, que gosta de tirar o povo de Deus do caminho, que se irrita, que quer impor ao povo de Deus aquilo que ela quer. Como não consegue, ameaça de morte, ameaça um, ameaça outro. Hoje, no caso da Jezabel, era morte. Hoje, a gente fala, né, que no caso da Jezabel de hoje, ameaça a processar, ameaça o povo de Deus, no caso os pró-CCBs, tira sarrinho, entra lá nos vídeos, faz comentário debochando, com cinismo, que nem fizeram lá no vídeo do irmão Ari, que é um servo de Deus. Os irmãos entram lá no vídeo do irmão Ari, inscrevam-se no canal do servo de Deus. Aí, Pedro negou a obra de Deus, negou o Senhor, negou a doutrina, negou os ensinamentos, negou. Aí se arrependeu, voltou, o Senhor perdoou. Só que está pior do que antes, agora virou de Pedro, foi para Judas Iscariotes, porque está andando lá dentro, conversando, fingindo que é um servo de Deus e ao mesmo tempo está vendendo por 30 moedas de prata. Não é? Ai, é tipo assim, sabe? O morde a sopra. Ai, eu amo a congregação. Ai, mas a congregação tem isso, tem aquilo. Ai, eu amo a CCB, eu amo a Irmandade. Ah, mas o povo é burro, o povo é ignorante, o povo é fanático. Tá dentro. Agora, irmãos, só falta mais 4 espíritos, quem sabe? Vamos aguardar, né? Que esses 4 espíritos aí, o restante se manifeste, né? Que aí eu já vou chamar essa pessoa de Maria Madalena antes da conversão, antes da libertação. Enfim, verdade. Tô para contar para vocês, viu? A louça aqui tá aumentando cada vez mais. Então, irmãos, quando uma pessoa quer atacar a outra, sabe? Ela joga qualquer jogo, inclusive o jogo sujo, que é atacar vamos chamar de fraqueza, né? Porque o povo entende como fraqueza, né? É igualzinho Satanás. Você sabia que Satanás quer dizer opositor? Então, Satanás, ele conhece as nossas fraquezas. E ele vai usar o quê? As nossas fraquezas. Para quê? Para nos desestabilizar, para nos constranger, certo? Para nos derrubar. Então,
Ah, entendi. Tô, tô ouvindo aqui uma vozinha falando para mim assim. Não são 3 espíritos, irmã Shirley, são 4. 4? Como assim 4? Jezabel, Pedro, Judas Iscariote, espírito Satanás, que chama-se opositor. Então pronto. Usa as fraquezas das pessoas, né? Como se ele não tivesse nenhuma, como se ele aparentemente também não tivesse a aparência de Jezabel, porque tem, viu, Irmandade? Se olhar bem, se for entrar nessa questão, se olhar bem mesmo, tem. Tem a aparência de Jezabel também, viu? Então, presta atenção. Jesus Cristo é o nosso pastor, a obra de Deus santa e maravilhosa, a doutrina dos apóstolos que foi revelada por Cristo Jesus, é o que nós professamos, é o que nós fazemos o possível para conservar. Que mais? Nós nos armamos, sim, de toda a armadura do céu para defender essa obra santa lá na CCB, automaticamente defendendo a CCB. Não somos fanáticos, de jeito nenhum. Fanáticos são vocês. Vocês sim são fanáticos, que enfiaram uma coisa na cabeça e estão indo lá, ó, em qualquer consequência. Continuam fanáticos, continuam e vão continuar sempre. E talvez vão até desencarnar fanáticos. Por quê? Porque a CCB não vai mudar. Não. A CCB, ela está lutando, ela está sendo afrontada, ela está sendo criticada por causa da sã doutrina de Cristo, que não vai mudar. É só até aqui que eu digo. Eu agradeço a Deus por tudo e até sexta-feira na próxima terapia cheia de louças. Deus seja louvado. Amém.